complexos em 1939. E o circuito podia somar, subtrair, multiplicar e dividir números complexos. Ao contrário da somadora binária, a calculadora de números complexos usava mais de 400 relés conectores. Ele apresentou a máquina em dezembro de 1940. O primeiro computador eletrônico digital de uso geral, o ENIAC, foi construído em 1946 pelo exército americano. O ENIAC, sigla em inglês de Integrador e Computador Eletrônico Numérico, era uma máquina enorme que ocupava uma sala do tamanho de uma quadra de futebol. John Mauchly e J. Presper Eckert projetaram o ENIAC. Diz a lenda que o ENIAC usava tanta energia que todas as luzes da Filadélfia piscaram quando ele foi ligado pela primeira vez em 14 de fevereiro de 1946. Mesmo sendo um avanço na computação eletrônica, o ENIAC tinha suas limitações, como seu tamanho gigantesco e sua pouca capacidade de programação. A máquina tinha que ser reconfigurada manualmente para trocar de um programa para outro. O matemático de Princeton, John von Neumann, foi o primeiro a publicar a ideia de que seria possível dizer ao computador o que fazer sem reposicionar os fios para aplicações diferentes. Ele teorizou que o programa de computador e os dados sobre os quais ele atuava poderiam ser armazenados na mesma memória. Em 1951, Mauchly e Eckert desenharam um novo computador na empresa Remington Rand para o serviço de recenseamento americano. Eles o chamaram de UNIVAC. Ele chamou a atenção quando auxiliou pesquisadores a prever o vencedor da eleição presidencial de 1952. Os primeiros computadores usavam interruptores mecânicos, mas quando o ENIAC foi construído, as válvulas eletrônicas substituíam os interruptores mecânicos. Eles eram mais rápidos, porém maiores, quentes e pouco confiáveis. A invenção do transistor em 1947 tornou os interruptores mais rápidos, menores e mais confiáveis. Engenheiros criaram em 1960 um circuito integrado conectando muitos transistores. Os circuitos integrados permitiram computação mais rápida e versátil. Em 1964, Douglas Engelbart apresentou uma nova forma de comunicação com os computadores. Eu não sei por que chamamos de mouse, às vezes eu me desculpo. Começou assim e a gente nunca mudou. O mouse de Engelbart tornou os computadores mais amigáveis e preparou o caminho para ferramentas interativas como o sistema operacional Windows e a internet. Na verdade, em 65, Engelbart era membro de uma equipe que criou a ARPANET, a primeira rede de 4 computadores. Durante 20 anos, a ARPANET foi a primeira rede de transmissão a empregar protocolos de controle e transmissão de internet, ou TCP/IP. Isso permitia que a ARPANET se comunicasse com outras redes independentes de computadores, criando uma grande rede, a Internet. Em 1989, Tim Berners-Lee mudou o mundo dos computadores criando uma rede de alcance mundial, a World Wide Web, ou WWW, que permitiu aos usuários da internet acessar e compartilhar informações. Berners-Lee desenvolveu a linguagem de hipertexto, ou HTML, para criar links entre páginas online ou páginas da rede. Esse sistema de fácil acesso à informação começou em 1991 e em 5 anos o número de internautas pulou de 600 mil para 40 milhões. Por volta de 2006, mais de 147 milhões de americanos adultos estavam conectados. Os computadores vão continuar a mudar com o desenvolvimento das fibras óticas ou da transmissão de sinais através de filamentos de vidro. A maior rede de fios de cobre pode transmitir apenas 45 megabits, ou 45 milhões de bits de informação por segundo. Mas uma rede de fibra ótica pode carregar mais de 10 gigabits, ou 10 bilhões de bits de informação por segundo, enviando dados quase que instantaneamente. Os computadores se tornaram tão comuns que termos técnicos que antes só eram usados por cientistas da computação hoje fazem parte da linguagem cotidiana. Computadores modernos fazem muito mais do que calcular números. A internet, e-mail e rede de alcance mundial criaram supervias de comunicação que conectam milhões de pessoas todos os dias. O celular é uma convergência de 2 grandes tecnologias, rádio e telefone. Sem essa invenção, você ficaria preso em sua sala durante uma ligação. Imagine isso. A vida moderna não seria a mesma sem rádios, micro-ondas, telefones sem fio, brinquedos de controle remoto ou transmissões de televisão.
Todos esses aparelhos, incluindo celulares, são possíveis graças às ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas que transmitem música, voz, imagens e outros dados pela matéria e pelo espaço. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Elas podem ser identificadas pelo seu comprimento e frequência. O comprimento de onda é a distância entre o topo de uma onda e o topo da onda seguinte, e frequência é o número de ondas por segundo. Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comunicações determina as frequências para diferentes usos. Algumas são destinadas a rádios e outras a estações de TV. Suas frequências vão de cerca de 500 mil a 3 bilhões de hertz, ou ciclos por segundo. As ondas de rádio são enviadas de um transmissor para receptores individuais que têm sintonizadores para separar as frequências. Antenas usadas com transmissores e receptores ampliam uma área de difusão. A descoberta das ondas de rádio e a invenção da tecnologia da transmissão de rádio acabou com o uso dos fios na comunicação eletrônica. O físico escocês James Clerk Maxwell foi o primeiro a prever a existência de ondas de rádio em torno de 1860, quando a comunicação eletrônica ainda dependia das redes de fios interconectados. Heinrich Hertz, um físico alemão, estudou as teorias de Maxwell. Em 1880, ele foi a primeira pessoa a transmitir ondas eletromagnéticas em um laboratório. O físico italiano Guglielmo Marconi começou a pesquisar as ondas de rádio em sua cidade quando era jovem. Ele transmitiu com sucesso ondas de rádio de um lado a outro de uma sala. Em 1896, com 22 anos, Marconi enviou sinais de código Morse de sua casa, na Bolonha, na Itália, para um campo a 2,4 quilômetros de distância. Naquele ano, ele também conseguiu uma patente britânica para seu aparelho. Marconi fundou a Companhia do Telégrafo Sem Fio em 1897. No ano seguinte, ele fundou a primeira fábrica de rádio comercial do mundo em Chelmsford, na Inglaterra. O prédio está lá até hoje. Marconi trouxe o rádio para os Estados Unidos em 1899, quando fundou uma estação experimental de rádio em Highlands, no estado de Nova Jersey. Ele queria transmitir os resultados da America's Cup diretamente para o jornal New York Herald. Seu grande feito nas comunicações aconteceu em 12 de dezembro de 1901. Apesar da tempestade, Marconi conseguiu transmitir um sinal de rádio da Cornualha, na Grã-Bretanha, para a Terra Nova, no Canadá, mais de 3.200 quilômetros através do Oceano Atlântico. Mas outros, como Reginald Fessenden, que havia trabalhado com Thomas Edison, estavam mais interessados em desenvolver a transmissão sem fio da voz e do som. Fessenden assustou os operadores de telégrafo na véspera de Natal de 1906, transmitindo música e sua própria voz do seu laboratório na Nova Inglaterra para navios a quilômetros da costa. Logo, entusiastas amadores do rádio estavam enchendo os canais de ondas de rádio, transmitindo programas experimentais de seus rádios feitos em casa. Enquanto as pessoas exploravam as possibilidades de transmissão do rádio, Marconi se concentrava na comunicação entre barcos e a costa e acabou dominando a indústria do telégrafo sem fio de transatlânticos no início do século XX. O número de mortes no Titanic em 1912 poderia ter sido muito maior se os operadores de rádio do navio não tivessem usado o telégrafo sem fio de Marconi para enviar sinais de socorro. Os sobreviventes do Titanic, para expressar seu agradecimento, presentearam Marconi com uma medalha de ouro maciço com os dizeres "Ti dobbiamo la vita", que quer dizer "lhe devemos a vida". Depois do desastre do Titanic, os países se reuniram na Convenção Internacional Radiotelegráfica, na Inglaterra, para estabelecer regras para os serviços sem fio a bordo de navios e na costa.
O governo dos Estados Unidos também estabeleceu o Ato do Rádio, de 1912, que proibiu radioamadores de transmitirem frequências militares ou comerciais. Este ato obrigou todos os navios com 50 pessoas ou mais navegando em águas americanas a manter contato contínuo 24 horas pelo rádio. Entre 1920 e 1940, o rádio se transformou em uma indústria, com uma enorme audiência. Foi o primeiro meio de comunicação a unir um grande número de pessoas para vivenciar e compartilhar notícias, entretenimento e eventos enquanto estavam acontecendo. Estrelas de rádio influenciaram a maneira de falar e pensar dos americanos. Publicitários encontraram um público cativo para seus produtos. A transmissão de rádio uniu mais do que famílias em suas salas. Uniu uma nação. Pela primeira vez na história, todo o país podia vivenciar a mesma distração e as mesmas notícias. Pessoas em toda a América ouviram quando o presidente Franklin Roosevelt tentou tranquilizar a nação com sua mensagem informal durante a Depressão, e a população se conectou quando milhões ligavam seus rádios para ouvir notícias da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, engenheiros descobriram uma forma de transmitir imagens e sons sem fio por ondas eletromagnéticas. Quando a televisão ficou mais popular, muitas pessoas acharam que seria o fim do rádio. Elas estavam erradas. A programação das rádios mudou e a música popular, principalmente o rock, tornou-se seu principal atrativo por décadas. Edwin Howard Armstrong desenvolveu a FM, ou frequência modulada, em 1933. Os receptores de FM reduzem a estática e produzem um sinal de áudio mais claro que a AM, ou amplitude modulada, que era o padrão. Mas a FM tinha uma amplitude de transmissão limitada, tornando impossível ouvir uma estação de rádio em uma região distante do transmissor. O rádio satélite mudou isso. Estações em terra enviam sinais de rádio a satélites no espaço e os satélites transmitem os sinais de volta para receptores na Terra. Esse tipo de rádio oferece serviço ininterrupto por todo o país sem a perda da qualidade do sinal, não importando a distância da fonte transmissora. O uso da tecnologia do rádio sem fio continua a evoluir e a crescer. Avanços modernos em celulares, sistemas de posicionamento global e internet sem fio criaram uma sociedade móvel que se comunica em quase qualquer lugar do globo. Guglielmo Marconi fez uma transmissão invisível através de uma sala há mais de 100 anos. De certa forma, ele está ecoando ao redor do mundo hoje. O rádio foi uma maravilha tecnológica que permitiu transmitir palavras e música pelo ar a grandes distâncias. O próximo passo foi mandar imagens da mesma maneira. A maior parte das invenções começa com uma visualização, mas uma em particular também termina com visualização: a televisão. A primeira televisão funcionava fracionando a imagem em pedaços menores, mais ou menos como hoje. No entanto, esse processo era mecânico. O estudante alemão Paul Gottlieb Nipkow concebeu a primeira televisão mecânica em 1884. Esse aparelho tinha um disco de metal chamado disco girante, com uma série de furos obedecendo a um padrão de uma larga espiral na superfície. Quando o disco girava, os furos se moviam pela cena, fazendo uma varredura da imagem. Diferentes quantidades de luz passavam pelos furos do disco. A luz era traduzida em corrente elétrica e enviada por um fio a um receptor, onde era convertida novamente em imagem. A televisão mecânica garantiu a transmissão de imagens, mas suas inúmeras partes móveis a tornaram impraticável para uso comercial.